Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos olhar para um fenómeno que, de acordo com um estudo do Observatório de Economia e Gestão da Fraude, equivaleu a cerca de 25% do PIB só no ano passado. Estou a falar da economia paralela. Já vamos, com a ajuda dos nossos convidados e parceiros, perceber do que falamos quando falamos sobre esta temática, mas para já começamos com notícias positivas, hoje com a assinatura da Maria Barros. Olá Maria, muito obrigada por estares hoje aqui connosco e muitos parabéns pelo teu guia prático de decoração, chama-se, tem um feliz nome, Casa Feliz. É positivo. É muito positivo. Pelo menos tem uma atitude positiva. De resto, como a própria autora, não é verdade? Exatamente, exatamente. Porquê que decidiste, estás ligada à decoração há muitos anos, mas porquê editar um livro nesta época em que quase toda a gente fala dos serviços virtuais, etc. Um livro mesmo assim... Exatamente. Fará sempre a diferença. Sabes que eu sempre gostei de escrever e juntar escrever à minha área era um projeto que se calhar já vinha no meu imaginário há algum tempo. E eu gosto de livros. Eu ainda não aderi às modernices do livro virtual. Por isso, apesar de gostar de blogs, com certeza, e acho que o futuro passa muito por aí, mas acho que as pessoas vão sempre gostar de ter um livro. E por isso nasceu esta Casa Feliz. Um guia prático de decoração sem uma única fotografia de decoração. Parece extraordinário, exatamente. Eu acho que vai acicatar um pouco mais a imaginação das pessoas. A ideia era também essa. Acho que nós já temos tanto estímulo visual e as revistas de decoração, no fundo, preenchem esse papel tão bem. E eu acho que este livro é mais para nós nos focarmos noutras coisas da decoração, não só na imagem, mas no conceito, no que é que está por trás da decoração, no passo a passo. E eu acho que passa também um bocadinho por aí. E sobretudo, Maria, e isto também é também um dos motivos, sem gastar muito dinheiro. Exatamente. Porque é o ponto fundamental, é como é que podemos poupar e renovar a nossa casa de quando em quando, não é? É quase a ordem do dia neste momento. É tentar estimular a nossa imaginação, tentar estimular a nossa criatividade, sabermos focar, sabermos tirar a prioridade do que é que realmente é importante e por onde é que devemos começar e fazer uma viagem, no fundo, uma viagem neste mundo da decoração, que é uma coisa muito interessante. Sem dúvida. E é também a partir de viagens que começamos as nossas notícias positivas, porque a TAP acabou de anunciar 40 destinos europeus, cujo preço é no mínimo tentador. Eu até era capaz de dizer mais barato que alguns passos sociais, não é? Exatamente. A partir dos 37 euros. E até aos 57 euros para marcações até ao próximo dia 11 de fevereiro e viagens que podem ser feitas até novembro deste ano. Boas notícias. Começando em março até novembro, eu lembrei-me desta notícia um bocado porque eu no livro uma das coisas que eu digo é saiam do vosso quadrado, façam coisas que não fazem todos os dias, porque no fundo isso vai acicatar imenso a nossa imaginação, a nossa boa disposição e digo sempre, tentem viajar, tentem não recusar um convite que seja saírem da vossa realidade. E no fundo às vezes viajar pode ser um bocadinho dispendioso, não é? E esta notícia alegrou-me nesse sentido, porque tão bom podermos viajar, sairmos da nossa realidade numa companhia aérea que nós sabemos que é da maior qualidade possível, não é? Pagando o preço que poderíamos pagar numa companhia low cost. Eu acho que isso é um bom presente que a TAP deu aos portugueses. Portanto, até dia 11 de fevereiro, é claro, com muitas limitações no que diz respeito aos horários e aos destinos, mas mesmo assim, quem tiver uma agenda flexível, eu acho que vale muito a pena pesquisar estes voos a partir de 37 euros. Eu fiquei mesmo chocada no bom sentido, porque de facto, se quiser viajar para o Porto de comboio, paga-se quase mais, não é? É verdade. Depois, uma outra excelente notícia para quem ainda não teve hipótese e tem muita vontade, porque é preciso muita vontade para ver a versão
total, Sim. alargadíssima, do José e Pilar, eis que chega finalmente à Cinemateca. Eu achei que era uma oportunidade única, não só para os amantes de cinema, de documentários, para os seguidores da obra do José Saramago. Eu achei que este documentário, filme, desta última fase da vida dele, é uma peça muito comovente, muito enternecedora, muito inspiradora, e pareceu-me que é um convite que eu acho que deixo aqui a algumas pessoas, aquelas que viram da mesma forma que eu vi, que se calhar lhes ficou a saber a pouco. Fica sempre a saber a pouco. Portanto, agora, é verdade. Se quiser que saiba muito, a 5 horas e meia, não é? Leva ao farnel. Sim, não é? Eu espero que tenha alguns intervalos, não é? Como na ter ópera, quando são aquelas óperas de 5 horas e meia. Mas um bocadinho aquela onda da ópera de levar quase o vinho tinto e os croquetes ou os pastéis de bacalhau e ir assistir a este documentário que me parece que é uma boa sugestão. Exato, e uma oportunidade rara. Sim. E ainda no cinema, um dos filmes que eu sei que foi um dos seus favoritos do passado ano, não é? Da Help, em português, As Serviçais. Exatamente. E acaba de ganhar o prémio para uma série de prémios. Vários prémios. Melhor filme, melhor atriz secundária e melhor cast nos prémios que são atribuídos pelos sindicatos dos atores, por assim dizer. Que, no fundo, são uns prémios importantíssimos e que lançam um bocadinho o mood agora para os Oscars da Academia. E eu fiquei contente porque quando vi este filme senti que seria mesmo um filme para o Oscar, para melhor filme, mas às vezes nós temos essa sensação e depois, quando chega a altura dos prémios, ficamos assim um bocadinho desolados, porque às vezes são premiados um género de filmes mais comerciais. E eu acho que este romance da Catherine Stockett, que foi um best-seller, foi extraordinariamente bem adaptado para o cinema, não deixa nada de fora. E é uma história extraordinária de cumplicidade, de bravura, de conseguir ultrapassar barreiras, de conseguir se ultrapassar, nós nos ultrapassarmos a nós próprios. E acho que é super inspiradora. E quem não viu As Serviçais, acho que não devia perder a oportunidade de ver agora. É uma história extraordinária sobre como é que a amizade, até mesmo o amor, ultrapassa o racismo e todos os preconceitos numa sociedade terrível dos anos 60, não é? Sim, Americana, e eu acho que espelha muito bem como seria a sociedade naquela altura e nós até ficamos um bocadinho incomodados. É um filme que não nos deixa indiferentes. É verdade. Portanto, ainda bem que também acabou por vencer estes prémios e se calhar é uma boa... Estamos quase em março, vamos viver mais uma semana de apoio a todos os países que lutam contra a discriminação e o racismo. Portanto, eu acho que é um livro para ler nessa época, um filme para ver ou rever. Exatamente. Maria, mais uma vez, muito obrigada. Muito sucesso para este verdadeiro guia prático de decoração. Há fórmulas aqui dentro, acredito, para perceber como é que com pouco dinheiro podemos renovar a nossa casa e ter, no fundo, uma casa feliz. Sim, que é isso que se pretende com o livro. Ótimo. Obrigada Maria. Até uma próxima oportunidade. E depois de uma casa feliz e das nossas notícias de hoje, avançamos para o nosso tema principal. Vamos contar também com a sua participação. Já lhe disse que um estudo do Observatório de Economia e Gestão da Fraude revelou que em 2010 a economia paralela foi equivalente a quase 25% do nosso PIB. Estima-se que quando esta economia não registada aumenta, o PIB também aumenta. Vamos saber como é que se fazem estas contas, olhar para e perceber qual foi o ponto de vista também dos autores destas investigações, uma vez que olham também para algumas das causas desta verdadeira economia paralela, o nosso tema principal de hoje, e precisamente do Observatório de Economia e Gestão da Fraude, que lançou este estudo. Temos connosco o Nuno Gonçalves. Olá, Nuno, muito obrigada por estar hoje connosco. Se calhar era interessante perceber o porquê da importância deste estudo nesta época. Antes de mais, devíamos perceber exatamente o que é que estamos a falar quando falamos de economia paralela ou também economia não registada. E, de facto, estamos perante um fenómeno bastante complexo que integra vários tipos de atividade, como a economia subterrânea, a economia informal, o autoconsumo, a economia ilegal ou mesmo as atividades subdeclaradas ou que não são captadas pelas estatísticas oficiais. Em termos genéricos,
normalmente em estudos mais agregados, o que se considera por economia não registada, são todas as atividades que deveriam constar do produto interno bruto, mas que por alguma razão não são. No entanto, os estudos que são feitos no âmbito desta área tendem a subavaliar a economia não registada, uma vez que, em termos de dados sobre economia legal, não há. Por isso, vamos buscar muito a economia subterrânea e a economia informal. Economia informal é o que nós, em termos populares, chamamos os biscates. E temos a economia subterrânea, e assim, em que há uma intenção de um propósito explícito de fuga de evasão fiscal ou fuga ao fisco e fuga à regulamentação da economia. Isto vê-se particularmente no mercado de trabalho. Não quero ser oficial para os trabalhadores poderem exercer mais horas ou abaixo das condições especificadas, etc. É de facto um fenómeno com um impacto negativo na economia. Mas são formas bastante comuns no dia-a-dia. Sim, são bastante comuns, apesar de que possa parecer que a economia informal ou o biscate seja aquele que mais contribui para os 24,8% de economia não registada, não é bem assim. Estamos a falar de cerca de 32 mil milhões de euros em 2010, daí que estamos a falar sobretudo de fuga ao fisco, evasão fiscal e fuga à regulamentação, e não tanto pequenos biscates. Normalmente são feitos por indivíduos para própria subsistência, não alimentar uma organização, digamos. Daí que representa pouco, apesar de nós no dia-a-dia confrontarmos com esta atividade e achamos de facto abusador, e lesa todos os portugueses, de facto. Temos connosco também a representação da ACERG, nosso parceiro, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, a economista Sofia Santos. Olá, Sofia, boa tarde, bem-vinda de novo à Sociedade Civil. Percebendo que existe esta economia paralela, será que percebemos realmente de que forma é que esta economia não registada afeta os nossos bolsos diretamente? Não parece ser mais prático, uma vez que a situação hoje em dia, vivemos sempre com aquele sentimento de que cumprir com as regras é penoso e não compensa, quase, não é? Sim, exatamente. Obviamente existem vários fatores que justificam os montantes ou justificam a tendência que existe relativamente ao crescimento da economia paralela, e que aqui as pessoas à volta da mesa com certeza que têm vindo a desenvolver estudos nessa área, mas também, agora, e tendo em conta o cenário em que vivemos atualmente, esta questão da crise e a crise que se há de prolongar, não é? Há que pensar também, do ponto de vista um bocadinho mais estrutural, porque é que nós temos este comportamento, não é? Porque é que, independentemente de se tentar procurar ter mais fiscalização ou dizer-se que é necessário mais fiscalização, porque é que a população tem um comportamento de, por vezes, e tendencialmente, de avançar por entrar neste sistema que, no fundo, acaba por complementar a economia paralela e contribuir para isso. E por vezes, leva-me a questionar se não será precisamente por uma sensação que acaba por existir de que cumprir com as regras eu não ganho nada com isso. Não é? Se nós olharmos, penso que em termos de economia paralela, os países do Sul potencialmente terão maior economia paralela do que eventualmente os países do Norte, e se formos fazer estas análises em termos de fatos culturais e tudo mais, existem alguns padrões. Não sei se existe alguma relação entre eles. Mas quando olhamos para outros fenómenos, também há claramente uma imagem a sul e outra imagem a norte, não é? Exatamente. E aqui a questão é, porque de facto, em termos da política fiscal e em termos do sistema fiscal, e de uma forma muito, muito simples de olhar para ele, parece que dá a sensação de que o sistema fiscal assume que o agente económico vai incumprir. Irá sempre incumprir. E, portanto, está feito de forma com um conjunto de regras que por vezes leva a esse mesmo incumprimento. Por exemplo, uma empresa exportadora que exporta serviços e que tenha IVA a haver por parte do Estado. Para o receber, corre o risco, que não é risco, mas de fazer uma auditoria, de verificar se de facto esse IVA deve ser devolvido ou não.
pode ser solicitada uma garantia bancária. Portanto, a empresa não só tem o dinheiro a haver, como para entrar nesse processo de verificação se de facto as contas estão corretas, tem de ter uma garantia bancária. Isto já me aconteceu no passado. E, portanto, tem de fazer uma garantia bancária em prol do Estado no volume daquele montante. Isto não faz sentido. O que dá o sentimento de injustiça perante o trabalho que se faz. Outro exemplo simples e que hoje em dia afeta cada vez mais as pessoas e as empresas, ter de pagar o IVA mesmo quando eu não recebi. E, portanto, vou ter sempre de adiantar. Isso também não faz sentido. E, portanto, até que ponto todos estes fatores, e com o aumento da pressão surgindo da crise, mesmo aqueles indivíduos que pessoalmente cumpriam com as regras e que pediam as faturas e que iam ao médico e pediam as faturas e tudo mais, mas quando estamos em crescimento existe aquela noção de se conseguir perceber que a economia está a crescer e, portanto, eu não me preocupo tanto com o trade-off que eu recebo por parte do Estado. Se calhar numa economia que começa a decrescer, eu começo a ficar mais preocupada com o que é que eu vou receber de volta. Exatamente. E tudo isso, constatamos que, de facto, o que recebemos de volta pode não ser tanto como aquilo que esperávamos. E, portanto, porque é que vou eu solicitar, porque é que vou eu cumprir com as regras se os outros não cumprem? Isto é um ciclo, muito vicioso. Muito vicioso. E já muito viciado também. Mas até que ponto é que, quando se olha para as questões da economia paralela, não temos este fator estruturante que é de comportamento e também da função do Estado? Vamos ter sempre esta etérea discussão do fator do Estado e do seu peso. Claro. O economista João Pedro Martins também se junta nesta nossa conversa de hoje. Olá, João. Muito obrigada por se juntar a nós. Esta ideia, eventualmente, de que quem sai prejudicado com esta economia, com este volume cada vez aparentemente maior da economia não registada, são apenas as empresas, se calhar deveríamos começar por combater esta ideia, porque, no fundo, todos nós é que vamos por ser prejudicados. Sim, o grande problema que nós temos em Portugal é que a carga tributária está a ser desviada das grandes empresas ou do capital para os pequenos contribuintes que pagam a fatura e que não podem fugir aos impostos. Ou seja, quem trabalha por conta de outra não tem forma de fugir com o seu salário, portanto, à tributação do Estado. E temos que perceber que os impostos são fundamentais na economia. É um instrumento determinante, não só para distribuir riqueza, mas para construir hospitais, escolas, infraestruturas viárias, prestar serviços à população. E o que nós temos assistido no nosso país nos últimos anos, já talvez nas últimas duas décadas, é que existe uma elite corrupta que capturou a economia e o poder político, que de certa forma autoprivatizou setores-chave do Estado, e que temos um grupo de cerca de 100 pessoas, não é mais do que isso, que vão circulando num carrossel entre o exercício de cargos governativos, Conselho de Administração de empresas públicas, Conselho de Administração de multinacionais, depois passam pela banca e finalmente regressam novamente ao exercício de cargos públicos. E, portanto, enquanto estas coisas forem acontecendo, portanto, enquanto o exemplo não vier de cima, será muito difícil que os pequenos contribuintes e o cidadão comum possam pensar duas vezes quando podem, enfim, pronto, usufruir de uma, digamos, auto-isenção de IVA numa pequena transação. E depois temos os grandes grupos económicos, sobretudo as grandes superfícies em Portugal, que algumas delas, vou dar um caso muito concreto, o IKEA. A IKEA é uma mega cadeia internacional de mobiliário e a IKEA não passa em Portugal faturas no ato do pagamento. Ou seja, se uma pessoa for a uma das caixas da IKEA pedir uma fatura, não passa. Uma pessoa tem que sair da loja âncora, tem que ir portanto, ao balcão central. E este é um incentivo claro. Então, se estivermos numa altura de Natal ou um sábado à tarde, ninguém vai para uma fila a esperar mais 10, 15 minutos para obter uma fatura. E, portanto, estas entidades, no nosso mercado... Legalmente podemos pedi-la até ao final do ano fiscal. Sim, podemos, só que a lei obriga a que o prestador de serviços e também que o sujeito passivo, se tiver ali um fiscal das finanças ao lado, o sujeito passivo, portanto, uma pessoa, o consumidor, pode ser objeto de uma coima, de uma multa, portanto, por não exigir a fatura. Isto acontece também nas outras grandes superfícies comerciais. E nas pequenas superfícies, por assim dizer? Porque falou-se muito da questão de, a partir de um valor X, que seria obrigatório a entrega da fatura, não é? De certa forma, tanto a fuga aos impostos é como a Sofia há pouco falou e bem, é um fator endémico dos países do Sul. Aliás, a própria corrupção
é mais acentuada nos países do Sul, em Portugal, na Espanha, na Itália, do que, por exemplo, na Noruega ou na Suécia. Pronto, que tem países que têm uma outra cultura e uma outra tradição. Isto também começa na escola, porque nós na escola não temos educação financeira. Claro. Portanto, grande parte das pessoas que saem do ensino primário e que depois não segue, enfim, tanto não vai tanto para a universidade, não está na parte, não continua a sua formação académica, são pessoas que saem do ensino, muitas delas com muitas dificuldades em saber fazer contas de somar. E, portanto, quando falamos na parte de educação financeira, de saber gerir um orçamento doméstico, temos que nos lembrar que grande parte das famílias portuguesas estão completamente endividadas e muitas vezes não têm forma de sair desta situação. Portanto, o crédito mal parado em Portugal hoje já atinge números astronómicos. Portanto, nós temos toda uma área cultural e de formação ao nível da educação financeira que não existe. Exato. E que eventualmente teria que aparecer nos currículos. Exato, e que, aliás, se nos currículos houvesse o chique espertismo aí, se calhar, já estávamos todos muito bem servidos. Olá, Helena Garrido, muito obrigada por juntar a nós mais uma vez neste nosso programa. A diretora adjunta do Jornal de Negócios, também desafiada a participar neste nosso programa. Muito se tem escrito também, a comunicação social tem muito contribuído para olharmos para esta questão da economia paralela, eventualmente sempre em questões macro. Ou seja, as fugas aos impostos, a deslocalização de empresas para outros países, os paraísos fiscais, etc. E raramente, parece-me, olhamos para esta questão na perspectiva do consumidor imediato. Estas questões pequeninas, entre aspas, como pedir a fatura, ser obrigado, alguém obrigado a dar-nos essas faturas. É curioso porque eu estava para este programa e este fim de semana aconteceu-me pela primeira vez um senhor vir atrás de mim a obrigar-me a aceitar a fatura. Distraidamente estava ao telefone, obrigado pelo serviço, vinha embora e o senhor veio atrás de mim, desculpe, mas tem de levar a sua fatura. E achei muito curioso, foi a primeira vez na vida que isto me aconteceu, alguém sair do estabelecimento e vir atrás de mim para me dar a fatura de um serviço. E é invulgar, porque muito neste invulgar. momento aquilo a que estamos a assistir é ao regresso daquela velha frase quer fatura. Isso tinha mais ou menos desaparecido e neste momento nós voltamos exatamente à mesma pergunta que registámos aqui há uns tempos. Exatamente. O que vai ao encontro com a análise que quer a Sofia, quer o Nuno fizeram de que a degradação da atividade económica vai estimular esta fuga ao fisco. A degradação da atividade económica e o agravamento do sentimento de injustiça e de impunidade, como nós temos verificado, um dos grandes debates a que temos assistido, não só em Portugal, mas nas sociedades ocidentais, nos países ocidentais, é o debate da desigualdade. O facto de esta austeridade estar a recair, sobretudo, sobre a classe média e sobre as classes mais desfavorecidas, agravando o fosso entre os rendimentos mais elevados e os rendimentos mais baixos, este sentimento de injustiça, acompanhado do sentimento de impunidade que verificamos em algumas sociedades no combate à crise financeira. É verdade que houve sociedades em que se criticou, atacou e até julgaram os responsáveis pela má gestão de algumas instituições financeiras, mas na esmagadora maioria delas isso não aconteceu. Claro. Não aconteceu quer nos gestores financeiros, quer nos responsáveis políticos, ainda que no caso dos responsáveis políticos a questão seja muito mais complexa e envolva escolhas muito mais graves, porque é o modelo da democracia que nós podemos pôr em causa com esse tipo de opção. Mas, dito isto, o que nós estamos, e muito provavelmente aquilo a que vamos assistir, é um agravamento desta tendência de sair, de deixar de contribuir para o sistema. Há um conjunto de fatores que convidam as pessoas a fazer isso. Claro. Para além do sentimento de injustiça, para além das dificuldades que elas enfrentam, o próprio facto de considerarem que se pagam muitos impostos, porque é que o preço da educação subiu, as estradas estão mais caras, a saúde está mais cara, os transportes estão mais caros. Então, para onde é que vão os nossos impostos? Claro. Ora, se um Estado quiser combater seriamente e eficazmente a tendência que se vai instalar e que vai criar ainda mais dificuldades ao nosso, no caso português, já que estamos em Portugal, falo essencialmente Portugal, ao ajustamento, à redução do déficit público que Portugal tem de fazer. Se quer combater eficazmente isso, tem de se inverter
este sentimento de injustiça e de impunidade que se está a generalizar. Porque, de facto, o que se está a generalizar é não se perceber para onde é que vai o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, e, por outro lado, não se perceber porque é que algumas pessoas não pagam impostos, conseguem não pagar impostos, conseguem não ser solidárias, entre aspas, no sacrifício que o país enfrenta. E se desculpavam anteriormente, como a Sofia há pouco... Agora é muito mais difícil. Porque, como muitas teorias têm explicado, e nós estamos aqui com vários economistas, uma das teorias mais interessantes, que é a teoria associada à economia da felicidade, explica que mais importante do que eu ganhar mais ou menos é a minha posição relativa em relação ao outro. Exatamente. E a posição relativa em relação ao outro, nesta crise, tem-se agravado. O fosso entre a classe média e os mais ricos tem-se agravado. E esse agravamento pode levar não só à fuga ao fisco, não só ao agravamento da fuga ao fisco, à tentativa de ludibriar o sistema, mas também a outros movimentos muitíssimo mais complexos. Por isso é que a situação é tão preocupante. Claro. E vamos então, se me permitem, fazer um resumo deste estudo do Observatório de Economia e Gestão da Fraude, que revela então que em 2010 a economia paralela foi equivalente a quase 25% do PIB. Em Portugal, a economia paralela tem crescido desde 1970, atingindo perto de 25% do Produto Interno Bruto em 2010. Os dados são do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, segundo os quais a economia não registada, ou a economia ilegal, ultrapassou os 32 milhões de euros. Entre 1998 e 2009, a economia não registada aumentou nos setores da agricultura e dos serviços e diminuiu no setor da indústria. No primeiro trimestre de 2009, a economia paralela atingia 16,6% do setor dos serviços. O estudo indica ainda que em Portugal o crescimento da economia não registada é acompanhado pelo aumento da economia oficial, sendo que quando essa economia atinge os 10%, o PIB per capita aumenta em média 3,3%. De acordo com o Observatório, caso não houvesse economia paralela e com uma carga fiscal média de 20%, o déficit orçamental rondaria os 2,9%. Para os autores deste estudo, a crise financeira e o aumento dos impostos podem contribuir para o aumento da economia paralela. Nuno Gonçalves, algum destes dados se revelou uma surpresa para o Observatório? Não, analisando a conjuntura e verificando que realmente as principais causas deste fenómeno em Portugal, baseado no modelo que utilizamos em estudo, são realmente a carga fiscal, o aumento da carga fiscal, impostos diretos, indiretos e contribuições para a segurança social. A taxa de desemprego, sim, muito importante. Naturalmente o índice, e ainda não temos que referir que isto diz respeito a 2010. Portanto, 2011 acredita que vai aumentar, não é? Maiores medidas de austeridade, aumento da carga fiscal. A doutora Helena estava a referir o aumento do fosso entre classe média, classe alta, há mais pressão sobre os agentes a fugir. Então, muito provavelmente, sem conseguir concretizar um valor, deveríamos ter um aumento da economia paralela. De facto, fizeram a referência em que o aumento da economia não registada provoca um aumento no PIB oficial. É preciso ter cuidado com as conclusões. Isto não implica que a economia não registada seja positiva, que não é de facto. Pode ser positiva em casos muito pontuais, mas no global tem impacto, ou seja, tem sempre impacto negativo. Exatamente. E provoca o fenómeno, deixe-me usar a expressão muito popular, da pescadinha de rabo na boca, não é? Exatamente. A única questão que temos aqui em cima da mesa é que pode levar a que realmente haja um aumento do PIB oficial via aumento da economia não registada é que nos países desenvolvidos, ou mais desenvolvidos, acontece que os rendimentos gerados na economia não registada muitas vezes voltam ao sistema inicial e à economia oficial e podem provocar por essa via um aumento no PIB oficial. Mesmo assim, são poucos os estudos ainda na área.
o impacto tende a ser mais negativo do que positivo. Haverá alguma zona, algum ramo de negócio que tenha maior representatividade nesta economia? O estudo não é feito de forma tão específica, por isso não posso referir. Seria de forma enviesada. Exato. Em termos de uma forma enviesada. Mas haverá certamente atividades que percebemos, é muito mais natural que aconteça este fenómeno de não passar recibos, não é? Dentro daqueles 3 grandes setores de atividade, certamente, ou pelo que o estudo revela, os serviços são aqueles que têm maior carga. Agora, dentro dos serviços, isto depende muito da experiência de cada um e da percepção. Mas haverá, não sei, João, se terá essa percepção, ou pelo menos alguns setores-chave nas atividades económicas que tendem a cair um bocadinho mais para a economia paralela. Sim, nós temos a tendência sempre de falar dos mecânicos, eletricistas, canalizadores e depois a questão da restauração, em que o IVA houve um aumento significativo para a taxa máxima, portanto para 23%. E é óbvio que aí acontecem, até porque são negócios feitos entre 2 pessoas, portanto não há, digamos, não é visível, portanto, grande parte desse negócio. Mas já temos aqui, por exemplo, a simulação, se eu for um produtor produtos biológicos e se vender aos meus vizinhos. Pronto, recebe o dinheiro, vai para casa, as pessoas levam as batatas, os frangos, os ovos. E parece que ninguém se chateia com isso. Isto é uma economia paralela? Também passa por aí, pronto, dentro destas áreas que foram salientadas. Eu creio que o grande problema é quem participa nas transações e, sobretudo, o cliente, não perceber, como já disse ainda há pouco, para onde é que vai o dinheiro dos meus impostos. Porque se os impostos fossem consignados, ou uma fatia considerável desses impostos pudessem ser consignados e pudesse existir uma base de dados verdadeiramente transparente, que não existe, onde as pessoas pudessem verificar e até poder haver uma auditoria da parte da própria sociedade civil ou de organismos independentes ao próprio Estado e verificarem se o seu dinheiro está devidamente a ser aplicado e para o fim para o qual ele foi efetivamente consignado. A nossa lei não permite isso, portanto, a única consignação que há é 0,5% da coleta do IRS para entidades sem fins lucrativos e mesmo assim, o Ministério das Finanças por vezes leva anos a fazer essa consignação e não informa o próprio contribuinte doador, mas esta penso que é uma área que, do ponto de vista legislativo, se fosse alterada, poderia trazer uma monitorização de alguma transparência, portanto, e alguma verdade também sobre a questão dos nossos impostos. E depois nós temos leis profundamente labirínticas, portanto, em que os próprios contribuintes e consumidores têm dificuldade em conhecer as próprias leis. Por vezes até a própria autoridade tributária desconhece... E ambíguas. Muito ambíguas. E depois temos no nosso país uma burocracia extremamente pesada, em que para se conseguir alguma coisa de um serviço público de forma eficaz e a tempo, por vezes é preciso fazer outras coisas. E, portanto, todas estas coisas condicionam muitas vezes a mentalidade de um contribuinte quando está, portanto, a tentar lá ir, portanto, ao agricultor biológico, portanto, não vai pensar 2 vezes. Helena, eu acho que esta é a grande pergunta. As pessoas estão um pouco preocupadas com o facto de a tal história surgiu por aí, não sei se é verdade ou não, a tal fiscalização ao consumidor que não peça a sua fatura, mesmo que seja num simples café. E se de facto existe ou não alguma legislação que obrigue, já sabemos que sim, mas confirmar este dado, há uma legislação que obriga a entrega de uma fatura para qualquer serviço, correto? As pessoas, penso eu não sou especialista nessa matéria. A partir de 10 euros é obrigatório, diz aqui o doutor. Exato, portanto, à partida todos nós sabíamos que a partir do momento em que fizéssemos um consumo ou qualquer negócio que envolvesse mais do que 10 euros, imagine, eu compro uma esferográfica, ela custou 10,5 €, vem a esferográfica e a fatura. Há um outro compromisso do Governo no Orçamento de Estado, é para estimular que se passem faturas e para combater a fuga fiscal, que é a possibilidade de nós deduzirmos uma parte do IVA no IRS. Isso ainda não foi regulamentado,
não se sabe se vai ser ou não vai ser. Em princípio, sim, há uma autorização legislativa no Orçamento de Estado, isso é um incentivo a pedirmos fatura. Há, no entanto, neste momento, algo estranho que eu confesso que ainda não consegui perceber exatamente porquê, que é, se nós pedirmos fatura em alguns sítios, pedem-nos o número de conta, a identificação fiscal. Neste momento, por exemplo, nas bombas de gasolina, é isso que acontece. Recusam-se a passar fatura sem uma identificação fiscal absoluta e total. Muitas vezes nós estamos a pedir fatura para a nossa entidade patronal e não sabíamos a identificação da nossa entidade patronal. E nessa circunstância não passam fatura. Não percebo porque é que não passam, ainda não consegui perceber qual é a razão. Tudo indica que terá sido, este tipo de legislação terá sido construída para evitar as faturas falsas e com uma identificação total, quer do emissor de fatura, quer de quem fez o consumo, com o cruzamento de dados isso seria mais simples. Mas eu gostava só de regressar à questão da economia paralela para sublinhar 2 ou 3 pontos. Há um livro clássico de economia do professor Samuelson, que penso que todos nós já lemos por ele. O professor Samuelson morreu há 2 ou 3 anos. Ele tinha um exemplo muito engraçado para explicar os efeitos destas coisas no PIB, que é se o viúvo casar com a sua mulher a dias, o PIB diminui, porque, de facto, ele deixa de pagar à mulher a dias passa até a receita fiscal, no limite pode diminuir se ela fosse sujeito passivo e tivesse de pagar IRS. Isso é um aspecto que faz parte das limitações de construir o PIB, o Produto Interno Bruto, de se estimar, de se calcular quanto é que uma economia produziu. Como as trocas diretas, como eu dou-te este livro e tu dás-me aquele, há aqui uma transação que também podia ser tributada com IVA, mas que isso é o normal. Sim, mas a questão das trocas diretas eu quero lá voltar porque cada vez mais está a tornar-se quase uma moda, não é? Já há sites que promovem trocas diretas até de serviços, não é? O que permite, o que não significa que não se esteja a prestar um serviço, não é? Está-se a fazer uma transação. Pode não criar valor, se não cria valor não há lugar à tributação, mas seja como for, há o IVA que incide sobre a transação. E desse ponto de vista há aqui também como que uma economia paralela. Mas eu não diria que esses, como, aliás, quer o Nuno como o João referiram esse aspecto, eu não diria que as questões essenciais fossem a dos biscates. Eu diria que os biscates são uma consequência e não o foco do problema. O centro do problema é ou parece ser, o sentimento de que, porque é que eu hei de pagar, se há, usando linguagem mesmo muito popular, porque é que eu hei de pagar se os grandes não pagam? Se há aqui um grupo de poderosos que não pagam e que conseguem fugir. A revolta que foi gerada com o caso de Jerónimo Martins está muito relacionada com isto, independentemente de ter, daquilo que Jerónimo Martins fez, ter toda a racionalidade. A questão aqui é as regras do jogo darem uma racionalidade a comportamentos que tornam a sociedade mais injusta e incentivam essa fuga fiscal. Porque nós temos não só fugas fiscais porque a legislação o permite e quem tiver bons fiscalistas a trabalhar para si e só terá bons fiscalistas a trabalhar para si se gerar muito dinheiro, consegue fugir legalmente até aos impostos, mas temos também os casos, como o Nuno há pouco referia, todos os outros casos que muitas vezes nós prestamos muito, para além dos, digamos, aquilo que o povo em geral, nós em geral dizemos, as pessoas que mandam, as pessoas que têm muitos lucros, temos os casos de trabalharmos mais horas e recebermos por fora, não respeitarmos as regras laborais. Tudo isso é economia paralela, é economia que não respeita as regras do jogo. Claro. E isto também resulta quer de uma legislação que é complexa, que é labiríntica, que é muitas vezes ambígua, que tem de ir aos tribunais para clarificar a situação, propositadamente ou não, não sabemos. Tentem fazer, por exemplo, uma coisa tão simples como
um recibo verde eletrónico. Não é Se eu fácil. passar um recibo verde, se eu for lá, eu depois, qual é sujeito passivo? É isento de IVA ou não é isento de IVA? Depois aparece uma série de artigos que eu tenho de estudar o código de IRS para eu ver qual é a alternativa que eu vou escolher. Para além das próprias dúvidas acerca de a data que conta para o meu IRS vai ser a data do trabalho ou a data da emissão do recibo. Exatamente. Ainda ninguém conseguiu responder. Não valia a pena escrever entre parênteses em linguagem simples o que é, ou em linguagem simples aquilo que é, e depois entre parênteses o número do artigo no código do IRS. Ou já que é eletrónico, online, fazer um link para a explicação para isto. Acontece em qualquer ajuda do Windows, em linguagem simples. Sim, não o é simplex chegar também aqui, não é? Levarem-me até ao código do IRS. Claro. Isto é o que, por exemplo, os jornalistas, quando escrevem sobre questões complexas, fazem. Escrevem numa linguagem simples, que até pode pisar ali a fronteira do rigor, mas depois, entre parênteses, não é? Escrevem o conceito mais técnico e assim atingem dois tipos de pessoas. Isto é uma forma muito simples de tornar as coisas mais acessíveis. Portanto, a simplicidade, o acesso também à informação, de facto, eu brinco sempre com a técnica do que faz falta é informar a malta, não é? Nós temos de ter a informação, mas por vezes, e o João já focou isto, e nós aqui no nosso programa já abordamos variedíssimas vezes o facto da iliteracia financeira. De facto, só a tentativa, e nós aqui estaremos para breve, para mais uma vez voltarmos ao famoso IRS. Só o preencher o IRS, para a maior parte das pessoas, é uma imensa dor de cabeça. E, sobretudo agora, com as novas regras, o que é que fica de fora, quais são os bônus que contam, a dedução dos PPRs ou não, etc, etc. Tudo isto, obviamente, dá muita dor de cabeça. Partir do princípio que vai haver um cruzamento eletrónico de dados entre uma fatura que eu peça, uma fatura que eu não peça, o meu IRS que eu vou entregar, para que é que eu preciso desta fatura se afinal não o vou usar para nada? Esta que é a grande pergunta. A grande pergunta que está a surgir hoje, sobretudo pelo telefone, é: mas eu vou pedir uma fatura de gasolina para quê se eu não vou conseguir colocá-la no meu IRS? A gasolina ainda conseguimos... E há um outro aspecto que é a questão da saúde. Uma vez que a dedução das despesas de saúde... É que é os estímulos errados. Exatamente. Não é? Sim, exatamente. Era a questão disso mesmo, não é? Quer dizer, há que dar os estímulos corretos para depois o agente económico fazer nesse sentido. Porquê? Porque se calhar na altura de crise esse é o incentivo a fazê-lo, por estímulo, enquanto que à altura de crescimento pode existir mais o sentido também de bom cidadão de o fazer. Mas em altura de crise essa questão da boa cidadania fica mais reduzida porque há um conjunto de custos que começamos a ter. Mas se tudo fosse de facto, no fundo, se não existissem estes... Acredito que utopicamente não existiria, mas se não existisse totalmente, por exemplo, a nossa carga de impostos baixaria? Em última instância deveria baixar, porque se os estímulos fossem, o estímulo, não é? Isso que acabou de dizer, se por um lado estamos à espera que saia algo mais explícito sobre a questão do IVA, de faturas que nós podemos pedir no nosso dia-a-dia e que entrem para efeitos de IRS e tudo mais, por outro lado sabemos que despesas com a saúde vão deixar de constar. Não percebo qual é a lógica entre um e outro, porque são... Mais ou menos como pedir fatura numa farmácia de cosméticos. Não serve para nada. Não serve. Não serve para nada. Para que é que eu preciso dessa fatura? Esta é a grande dúvida, não é? São enviados estímulos diferentes, não é? Eu vou passar a pedir um recibo, um recibo de algo que eu até nem pedia, mas quando eu ia ao médico... Ou, por exemplo, chegar a uma caixa de supermercado e dividir. Olha, isto é para fatura porque são as fraldas do bebê, são o soro fisiológico, são as coisas que eu preciso agora. Mas efeitos positivos, se isso fosse assim, não é? Mas acredito mesmo que as pessoas têm tempo para isso. Acredito que, vamos lá ver, independentemente dos valores, já está, é difícil separar os congelados dos frescos. Sim, mas é preciso compreender quais são os valores deduzíveis e que nada disso está exato, o que é que tem 23%, o que é que não tem. Partindo do pressuposto que existia algum valor que iria ser deduzido, eu acredito que as pessoas iriam até pedir mais faturas além desse valor, porque não vão estar a contar. Não vão chegar a casa, não tem lá um fecheiro de Excel a dizer hoje pedi X e o meu limite é X mais Y. Portanto, as pessoas iam pedindo, chegam ao final do ano, fazem as contas. Se tiverem mais, têm a mais. Enfim. Mas, em última instância, ao fazer-se isso, teria-se um PIB melhor. Porque as transações eram registadas e os impostos também eram pagos. Uma carga fiscal mais baixa, não é? Se com o registro
Há aqui vários aspectos. Há um ponto que corresponde a uma realidade. Se eu não pactuar com a fuga ao fisco, eu pago menos impostos, porque se o outro não pagar, eu pago mais, obviamente. Independentemente de estarmos em crise, de não estarmos em crise, do sentimento de impunidade e de injustiça, não é? Quando eu estou a permitir a uma pessoa que não passe, que ela não passe fatura no nosso cotidiano, eu estou a permitir que ela fuga ao fisco. Fuja ao fisco. Que ela realize fuga ao fisco, não é? Estou a pactuar com uma situação e estou a prejudicar-me. E é essa consciência que a sociedade portuguesa não tem. Só que isso é um longo prazo e hoje não é? Estou-me a prejudicar, mas não é já. Estou-me a prejudicar pelo efeito, pela consequência, via indireta. Não é já, porque eu já tenho a ver se consigo ter dinheiro suficiente para pagar as contas ao final do mês. O ponto é esse. E o ponto é o curto prazo, não é? O conflito, muitas vezes, é a velha escolha em que nos colocavam muito no passado e que receio que nos venham a colocar outra vez no presente em algumas circunstâncias, que é, se quer fatura, paga IVA, se não quer fatura, não paga IVA. E eu, com um problema de liquidez em que estou, com todos os portugueses estão, de tesouraria, de falta de dinheiro, perante uma escolha dessas, digo, ok, eu até se calhar vou pagar mais impostos a prazo, mas prefiro, neste momento não tenho dinheiro. Exatamente. Pois, porque eu penso que não há muito essa percepção do poupar os 23% de IVA e, por exemplo, às vezes no curto prazo, se estivermos em situação de crise, o aumento de IRS, cuja percentagem vai ser isso um valor muito maior. Claro. Mas eu acho que hoje em dia estamos muito na fase do fazer contas no dia-a-dia. E ainda bem que já se começam a fazer a gestão orçamental familiar. Aliás, fizemos variedíssimos programas sobre esta matéria, onde deixamos aqui dicas de como tentar, não é, para já, poupar, mas depois, acima de tudo, cumprir um orçamento familiar que pode ser feito logo no início do ano e, portanto, com um planeamento a 12 meses e depois segui-lo à risca todos os meses. Portanto, agora, dia 31, estaríamos a rever o orçamento de janeiro e a começar o de fevereiro. Quando olhamos, de facto, para estas pequeninas coisas, é tentador, Nuno. Quando alguém está a viver com eu não estou a dizer que seja o ótimo, mas é tentador. Quando sabemos que há uma família que tem... por exemplo, a questão, eu não digo de material escolar ou de livros, porque isso normalmente, dificilmente acontece, mas noutras situações, um arranjo, por exemplo, de qualquer coisa lá em casa. Claro, sabemos muito bem que vai nos custar X se pedirmos fatura, mais X se pedirmos fatura, não é? Estamos a falar, por vezes, de uma verba que vai fazer a diferença quando um mês tem mais... Olha, como é agora fevereiro, vai ter mais um dia do que o ano passado. Exatamente. Não é? Isso pesa no orçamento das pessoas, no dia-a-dia, não é? Exatamente. E não fazemos contas no fim do ano, depois eu prefiro pagar mais IRS. Isso não acontece. Sabemos que isso não acontece. Sabemos que não acontece, no entanto, aí está. E toca no ponto da falta de sensibilidade para as questões financeiras ou de educação financeira desde cedo. Porque o facto de ganharmos no curto prazo, se ganhamos pouco no curto prazo e perdemos muito no longo, estamos a perder, certo? O somatório é perda. Claro. Agora, mas isto também depende, há pouco referiu isso, da sociedade em si, não é? Uma sociedade nórdica, mesmo ganhando no curto prazo, não pactua com esse tipo de situações. Apesar de ter uma carga fiscal bem superior, por exemplo, aos países do Sul. E as pessoas têm que ver exemplos, porque situações muito concretas. Detentores com mais de 10% em SGPS, dividendos, tributação zero. E, portanto, um pequeno contribuinte vê isso, quer dizer, claro. não é incentivado. O escândalo do BPN, quase 3 mil milhões de euros injetados pelo bolso do dinheiro dos contribuintes, pelo Estado português, e verificamos no caso do BPN, eu aí não acho que a situação seria muito mais complicada no cenário alternativo. Sim, é um caso mais complexo. Neste momento, a SLN e o BPN têm 5 empresas na Zona Franca da Madeira que pagam 0 de impostos. Isto é uma vergonha. Essas coisas acontecerem, portanto, é uma vergonha. Nós temos 16 mil milhões de euros que em 2009 saíram do país pela porta do cavalo. O Banco de Portugal apenas reportou ao Ministério das Finanças 4,9% deste valor. São contas do FMI, portanto, e da OCDE. Este dinheiro foi transferido para paraísos fiscais, não foi tributado e reentrou novamente na nossa economia.
e, portanto, reentrou pela porta do cavalo. Eu, há 2 anos, participei num estudo internacional da Tax Justice Network, que faz a monitorização também de capital ilícito em países em desenvolvimento, e aquilo que nós verificamos, eu vou falar de Angola, que por cada euro de ajuda pública portuguesa ao desenvolvimento, ou seja, cada euro de ajuda, digamos, para combater a pobreza extrema em Angola, há 10 euros que estão a reentrar em Portugal por empresários portugueses ou que têm passaporte português, e que esse dinheiro não é registado, portanto, na nossa economia, e também não é tributado. Portanto, e é muito difícil um pequeno contribuinte perceber estas coisas e depois fazer a sua parte. E, portanto, tem que ser dados claros sinais políticos de que as coisas vão mudar, para que as pessoas também alterem os seus comportamentos nas pequenas coisas do dia-a-dia. Tudo o que tem a ver com o longo prazo é algo que nós não vemos grandes exemplos concretos no país, exato, não é? É a tal impunidade, não é? A tal morosidade. E mesmo a questão do longo prazo e da literacia financeira, quer dizer, as pessoas não foram ensinadas a lidar com dinheiro. Não, é? Não, todo. Até há 30 anos atrás havia pouco. Havia pouco dinheiro, não é? Depois, anos 80, 90. Pouca vontade de falar sobre exatamente, cresceu e ficou mais baratinho. Ficou mais barato e mais pessoas tiveram acesso ao dinheiro. Mas saber geri-lo não se aprendeu. Aliás, e muitos gestores também não aprenderam a gerir o dinheiro. Não é? Pois, infelizmente, não é? Esse é um dos grandes males das nossas empresas. Até porque os anos 80, 90, a economia ia crescendo, não se tinha de fazer grandes estratégias para perceber onde é que nós tínhamos de levar as empresas para o mercado. O mercado existia porque havia procura. E, portanto, agora é que se está a ver que, de facto, gerir empresas é um bocadinho mais complicado, porque é preciso pensar no futuro, é preciso encontrar os mercados. Claro. Não, e, portanto, a iliteracia financeira até expande um bocadinho mais a literacia da gestão. Claro, e tendo em conta que o nosso tecido empresarial é feito de pequenas, médias, microempresas, muitas vezes sem esta formação básica, se me permite, isto vai além da questão financeira ou económica. Eu, há pouco tempo, entrei num elevador e encontrei uma pessoa a fumar. Dentro do elevador, é proibido em Portugal. Isto nos Estados Unidos, por exemplo, era impossível. E perguntei à pessoa, mas está a fumar dentro do elevador? A pessoa disse-me, mas eu estava sozinho. Pronto, e é este conceito que, quando praticamos um ato, parece que não afeta mais ninguém. Se estivermos só nós a praticá-lo, e as pessoas não têm esta noção de que os seus comportamentos afetam o resto da comunidade. E aquilo que eu faço, e a questão das liberdades, não é? Exato. Havia uma frase na altura do 25 de Abril que valia a pena recuperar: a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. E que está muito relacionada com todos estes temas de civilidade que tendem a falhar na economia, na vida portuguesa, não é? E que tendem a... E mesmo quando alguém quer fazer alguma coisa... recentemente contaram-me um caso, a pessoa não é de origem portuguesa, é de origem do norte da Europa, que tentou que lhe passassem uma fatura, era um arranjo em casa. A pessoa... Cá em Portugal. Cá em Portugal. Recusou passar a fatura, insistiu, até que o fornecedor do serviço passou a fatura, mas em nome de uma empresa que não existe. Ele foi verificar, a empresa não existia, e foi à repartição de finanças perguntar como é que podia denunciar a situação, porque esse é um outro aspecto. Tentem denunciar que alguém está a fugir ao fisco. É dificílimo, além de uma pessoa ficar assustada, porque querem a nossa identificação total e absoluta. Tem que provar que você é honesto antes de que seja. Exatamente. Isso é uma e nós até ficamos com medo, vamos denunciar uma pessoa que o fisco tem, com os documentos existentes, sabia que a empresa não existia. E, portanto, podia atuar imediatamente, que ele tinha passado a fatura em nome de uma empresa que não existia, e o fisco podia atuar imediatamente, mas não dava garantias a quem estava a denunciar, que mantinha o anonimato da denúncia e que tratava de combater, centrar-se no foco da questão, que era combater o fogo ao fisco. Claro. Mas isto Nuno, é curioso, não é a primeira vez que se ouve este tipo de histórias, ou isso, ou a fatura seguirá depois pelo correio e nunca mais chega, não é? O que é que nós, consumidores, isto já na perspectiva do que é que nós podemos fazer para combater este fenómeno, tendo em conta que estes números em nada abonam para o nosso crescimento económico, não é? Já percebemos isso. Não, para além do crescimento, nada favorece a nossa posição de conjuntura atual. Assim, fazendo contas simples e aos indicadores que colocam-nos na situação de crise em que está, o rácio do déficit sobre PIB ou da dívida sobre PIB. Se estamos aqui um conjunto de atividades que não são declaradas
e que fazem parte, como estavam a falar há pouco, os tais, nem que sejam as faturas dos cosméticos, por exemplo, que não são registadas no PIB, vamos ter um PIB, obviamente, inferior. Obviamente vão ser tributadas menos atividade, logo a necessidade do governo se financiar, independentemente se a gestão é bem feita ou não. Claro. Isso é outra questão. A necessidade do governo de se financiar vai ser maior porque tem menos impostos, logo a dívida sobe, o PIB baixa, logo chegamos a uma situação precária, como chegamos hoje, e com a economia paralela a crescer, de facto, arriscamos a cenários um pouco mais graves. Fala-se da questão das caixas eletrónicas, haver uma obrigatoriedade de alteração por parte de todas as entidades que precisem de uma caixa registradora, uma caixa registradora eletrónica e certificada. Isto vai mesmo acontecer? Vai acontecer a partir de 1 de Abril, sim. 1 de Abril? É um dia interessante para começar a Mas há um outro problema que é a fiscalização, não é? Exatamente. Mas a ideia é que as caixas registradoras sejam todas alteradas? Terão de comprar novas caixas registadoras com um software específico que isto é uma notícia que tem uma semana ou duas. Sim, ainda está pouco explorado o que é que realmente exatamente. vai ser, não é? Já se sabe exatamente que tipo de caixas são, mas é com um software específico para a Direção-Geral dos Impostos conseguir controlar melhor os retalhistas. Isto basicamente dirige-se aos comerciantes, não é? Dirige-se aos comerciantes. E voltamos ao mesmo problema, que é os pequenos comerciantes, os restaurantes. Há, de facto, aí uma grande fuga ao fisco, sem dúvida. Eu lembro-me do professor Silva Lopes, que fez a reforma, um dos primeiros relatórios de reforma da reforma fiscal, contar uma história hilariante, que os fiscais das finanças foram visitar um restaurante cujo consumo de água mineral engarrafada não era consistente com o número de refeições que ele vendia. Ou seja, vendia muito mais água engarrafada do que refeições que dizia vender. Pediram ao dono do restaurante para justificar e a justificação foi: nós lavamos a louça com água mineral. Muito ecológico. Por vezes, apanha-se inconsistências nestas pequeninas coisas. Agora, não se pode depois levar a sério, num quadro de garantismo extremo, os argumentos que as pessoas apresentam. Porque o que se passa na área fiscal em Portugal não é muito diferente do que se passa noutras áreas. O excesso de garantismo e o facto e a impunidade é que convidam a este tipo de situações. Porque nós sabemos que no norte da Europa todos pagam impostos, nos Estados Unidos todos pagam impostos. Mas é por medo. Por medo. A pressão é terrível, não é? Exato. O fiscal do IRS nos Estados Unidos é uma coisa aterradora. Esse é o aspecto dos pequenos contribuintes. Depois há o aspecto que é aqui referido pelo João Pedro, que é muitíssimo mais complexo e que causa danos significativos na receita fiscal que se consegue por parte do contribuinte médio, que ele depois sente-se legitimado a fugir também, não é? Claro, portanto, enquanto for em regime de voluntariado, dificilmente o voluntariado funciona. Deixem-me juntar também a perspectiva de mais um dos nossos parceiros, o Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Também o quisemos ouvir, Francisco Maria Balsemão, acerca desta matéria. Vamos ouvir as respostas e, sobretudo, tentar perceber como é que pode ser construída uma nova cultura empresarial. Entre 2007 e dezembro de 2011, fecharam cerca de 15 mil empresas em Portugal, uma média de 12 empresas por dia, quase 2 por hora. Num ano em que se prevê mais falências e com aumento dos impostos, a Associação Nacional de Jovens Empresários fala de uma propensão para a fuga ao fisco. Logicamente que com a crise a tendência é que haja pessoas, ou porque estão numa situação de desemprego, ou porque, enfim, não querem pagar impostos, nomeadamente, e não querem que as suas atividades sejam registadas, tendencialmente também há uma maior apetência pela economia paralela. Para o Presidente da ANGE, a alteração das leis, a criação de novos impostos e a complexidade da linguagem fiscal acabam por restringir a atividade das empresas. Mas, na realidade, não estão contra o princípio de pagar impostos. Compreendem que isso tem que acontecer. O problema é que depois retira o foco
às empresas que deviam estar preocupadas em angariar clientes e a fazer negócio, e estão muitas vezes mais preocupadas com o que vão ter que pagar de imposto. Mas será a carga fiscal o principal entrave à criação ou à expansão de negócios? É mais fácil e se calhar é mais seguro para quem tem uma empresa e para quem é gestor, para quem é empresário, que haja uma certa previsibilidade. E muitas vezes na legislação e na máquina fiscal essa previsibilidade não existe. Sim, é um dos entraves. Neste momento talvez não seja um entrave maior, neste momento é o acesso ao financiamento e ao crédito, mas também acaba por ser exatamente com esta imprevisibilidade que eu estava a falar, acaba por ser um fator de retração. Nós temos sempre uma norma, digamos assim, que rege e que tentamos incutir nos nossos associados e nos jovens em geral, que é o cumprimento ético, enfim, e isso implica também cumprir a lei, não é? Podemos depois discutir se a lei é boa, se a lei é má, e isso é que tem que ser objeto de discussão e de alteração se de facto a lei for má. Agora, se a lei existe e foi aprovada, teremos que a cumprir, e é isso que transmitimos aos nossos associados também. Desde que foi criada, a Associação Nacional de Jovens Empresários tem como principais ações fomentar e formar para o empreendedorismo juvenil, que passa também por criar uma nova cultura empresarial. O João Pedro Martins, para além de economista, criou também o programa de educação financeira Dívida Zero para ajudar famílias endividadas. João Pedro, acredita que com maior literacia poderemos criar uma cultura, como dizia o Francisco Mirabal Simão, não apenas de empresarial, mas também de consumo? Penso que conseguimos, mas, por exemplo, esse caso do programa Dívida Zero, as pessoas que nos têm aparecido não são pessoas que, digamos, vivem abaixo do limiar da pobreza. São pessoas que têm um rendimento médio entre 1.500 a 3.000 euros. E aparecem-nos pessoas, por exemplo, com mais de 20 cartões de crédito. E com mais de 20 cartões de crédito. E além dos cartões de crédito, têm associado uma série de outros créditos por linhas telefónicas que emprestam 1.000, 3.000, 5.000 euros. E que conseguiram, a maioria delas, gerir esses créditos durante um momento ainda significativo da sua vida, mas por uma circunstância muitas vezes alheia, morte de um dos cônjuges, perda de emprego, mais uma criança tanto na família, ou alguma perturbação mesmo a nível familiar, deixaram de o conseguir fazer e bastou um pequeno momento para criar um ciclo de endividamento que depois é totalmente incomportável e que muitas dessas pessoas apenas com um programa de saneamento total financeiro conseguem sair daí. Agora, a nossa experiência diz-nos que há muitas pessoas que estão a perder a casa, o carro e outro tipo de bens. Aliás, vimos notícias de ontem com um conjunto alargado de imóveis que foram entregues, portanto, à banca, e que estão em leilão, e que estas pessoas nunca mais vão ter uma oportunidade na vida de poderem regressar ao ciclo normal, portanto, e ao crescimento económico e ao desenvolvimento das suas vidas e das suas famílias. Acho que são situações muitas vezes muito complicadas. E daí não ser, mais uma vez, de admirar que tanta gente acha absolutamente normal esta perspectiva um bocadinho informal de lidar com a economia lá de casa, por assim dizer, não é? A tal troca de serviços, e daí eu olhar para esta questão da troca direta, que pode não ter o peso mais significativo na balança do estudo que hoje nos trouxeram, Nuno, mas é nestas pequeninas coisas, como é que nos sentimos até eticamente no direito de julgar, seja quem for, nos dias de hoje faz este tipo de trocas diretas, não é? Para já, uma perspectiva é o voluntariado, e nós estamos a falar disso, do banco de tempo, etc. Mas empresas que são criadas para juntar, muito bem, eu preciso de um arranjo de um ar-condicionado e eu preciso de um arranjo de uma fotocopiadora. Não são os mesmos técnicos, trocamos de serviço, ficamos todos bem servidos. Ficamos bem servidos, mas aí está, até aquele limiar, como a Helena disse, que se não for de valor acrescentado, de facto não deve IVA, mas a sua transação pode ser devida, e nesse caso caímos puramente na economia paralela porque estamos a fugir a um imposto. No entanto, em termos de troca direta, é
complicado. É que já há empresas que fazem Já isso. fazem isso, mas... Promove. Portanto, é uma empresa... Mas estão, neste caso... Não é uma página de Facebook. Uma coisa é a página de Facebook das trocas, não é? Eu tenho esses livros, troco por outros, ou eu faço bolos, mas em troca preciso de babysitting. Assim, não podemos chamar de economia paralela, vá no seu puro, mas de facto estão talvez a distorcer o mercado ou a concorrência. E não conta para o PIB, exatamente. É o professor Samuelson, não é? Exatamente. O PIB também não mede tudo, não é? O PIB também não consegue. E é uma estimativa. Medir muita coisa que tem valor. Exato, não consegue medir o casamento do viúvo com a mulher Dias. E isto é um pouco o casamento do viúvo com a mulher Dias, não é? Com a empregada doméstica. Se nós decidirmos que fazemos tudo por troca direta, dificilmente há uma parte da economia que é apanhada, que é da produção, não é? Certo. Há um momento em que é preciso produzir. A parte dos serviços quase pode não ser apanhada. Exatamente. Mas aí talvez cairíamos... Aí, por exemplo, duas crianças a trocar cromos, talvez seria um ato de economia paralela. E cai um bocadinho. Olha, depende dos cromos. Eu vi uma reportagem na RTP que alguns daqueles cromos davam muito jeito. Até o voluntarismo, não é? Até isso que está tanto na moda, que é os donativos, os voluntários, etc. Isso em si também pode ser considerado economia não paralela, mas economia que não é tributada. O voluntariado corresponde a 1% do PIB. Exatamente. Aqui a questão também é uma questão mais vasta, não é? Que é a história do o que é que o PIB mede. Será que o PIB, mas isso já são outros temas, será que o PIB mede de facto a riqueza das nações? Claro. E não. E não mede. Exatamente. Nem mede a felicidade, e a felicidade promove... Isso é o PIF, não é? O produto interno de felicidade. Pois, e nem mede as questões ambientais, as questões sociais, não é? Portanto, é natural que o PIB tenha falhas. Mas é a partir do PIB que se tributa, não é? A partir dos rendimentos que servem para calcular o PIB que se vai. Por isso é que há um desfazamento entre a realidade e o dia-a-dia das pessoas e depois as políticas que são feitas porque está-se a fazer um conjunto de políticas em prol de uma medida e de um número que não é aquele que representa a sociedade. Portanto, o PIB em si também está numa crise. E a economia paralela, exatamente, alavanca este efeito de medidas desproporcionais, ou às vezes o governo, ao ver um determinado panorama macroeconómico, tende a intervir, quando de facto, se juntássemos bem os valores todos, poderia não ser necessário e com isto pode gerar algum desequilíbrio na economia. Mas não acha que há, por exemplo, aspectos muito simples que poderiam fazer com que algumas pequenas atividades, gerando algum IVA, passassem a integrar a economia paralela, como, por exemplo, e penso que já foi aqui referido, a simplificação de muita legislação, porque qualquer pequeno empresário, para abrir um pequeno negócio, sofre as passos... A economia portuguesa... Empresa na hora. A empresa na hora, Mas mesmo isso, não é? A quantidade de regulamentações, de pequenas regulamentações, de pequenas coisas que é preciso fazer, que não custa nada a uma grande empresa, mas para uma pequena empresa é um custo com um peso elevado no seu custo total, nos seus proveitos, obviamente, também, e alguma redução da exigência nessa área. Nós vemos, por exemplo, se nós formos aos Estados Unidos, uma garagem é uma garagem. Na Europa, uma garagem com tantas regulamentações tem de ser quase tão ascética como um hospital. Isso é necessário. Isso eleva os custos e fecha. São aquilo que os economistas designam como barreiras à entrada. Exatamente. Fecha a entrada a um conjunto de pessoas à atividade económica, podia resolver o problema de muitas pessoas. Sobretudo nesta situação tão difícil que boa parte das pessoas vive. Mas providencia um incentivo a fazer a mesma atividade paralelamente à economia oficial. Exatamente. Porque o trade-off entre o custo de ser apanhado pelo sistema e o custo de funcionar legalmente para com o sistema começa a ficar desfasado e tendencioso para sair mais barato o custo de ser apanhado. Por isso... Sem dúvida, e cada vez mais barato. Mais. Sobretudo se as pessoas estão em situações desesperadas. E para além da regulamentação, que sem dúvida é um grande fator que contribui para o aumento da economia paralela, no âmbito de, por exemplo, pequenas e médias empresas, o que foi estipulado, o pagamento por conta, é um sufoco brutal. Ter que pagar um determinado rendimento por atividade baseado no passado, sobre a atividade que eu ainda nem sequer tive. E que nem então, quando a economia está em recessão,
Uma pessoa vendeu sempre mais no passado do que vai vender agora. Aliás, uma forma eventualmente também de ir contra o potencial crescimento que vai acontecer da economia paralela era se o Estado conseguisse pagar aos seus fornecedores. Exato. Não é? Porque o Estado ser bom pagador era um bom... No fundo, o Estado, ao não conseguir pagar aos seus fornecedores, com a taxa de desemprego a crescer, não pode ficar à espera que as empresas consigam cumprir com as suas obrigações fiscais, porque não é possível. E, portanto, é óbvio que se não paga, está à espera de o quê? Está à espera que a economia paralela cresça, só pode. Temos alguns comentários por parte, e sobretudo muitas dúvidas em relação à questão das faturas. Se o recibo da Caixa garante, por exemplo, que as compras são declaradas por quem emite esse recibo ou só mesmo a fatura? É fatura. À partida só mesmo a fatura, não é? A não ser que o recibo de Caixa diga que equivale a uma fatura, não é? Também pode haver fiscalização aos recibos de Caixa, mas é a fatura, acho eu, não sei. A fatura Penso que não há aqui nenhum fiscalista. Mas uma pergunta tão simples quanto essa devia ter uma resposta simples, não é? Pois. É a tal questão de dirija-se à Caixa Central para pedir a fatura, ou seja, se me dizem isso, a partir daqui normalmente não dá, não vale nada. Ter um documento com o número de contribuinte. Sim. E o talão de Caixa pode não ter, não é? Exatamente. E pode não ter o espaço para nós colocarmos o nosso, não é? Pois a questão é essa, o documento tem de ter a identificação de quem passou a fatura, e a identificação exige o NIF, o número de identificação fiscal. Mas, no entanto, eu já referi nomes. Vou a um café, sai uma consulta de mesa, com IVA incluído, e não é fatura, nem me dão a fatura. Para onde é que vai o IVA? Se me cobram. Exato. Pode-se pedir uma fatura, claro. Posso, e nestes casos, então, devo ir muito. Ajustes de caixa ao final do dia. De caixas, às vezes de caixas. A Teresa Santos diz que da economia paralela resulta uma grande injustiça social, porque para ter direito a qualquer ajuda do Estado é necessário apresentar a declaração de IRS. E esta muitas vezes não corresponde ao rendimento real da família. Assim, com os nossos impostos, estamos a ajudar pessoas que não precisam e outras ficam de fora. Eu já tive contacto com pessoas com rendimento superior ao meu devido a trabalhos não declarados. Conclusão, elas estão a receber dos meus impostos e eu a pagar. Isto basicamente, João, era muito daquilo que dizíamos logo no início do programa, esta percepção, não é? Estas pessoas têm impostos superiores e não declarados porque nós permitimos isto. Portanto, quando adquirimos esses bens ou serviços a esse tipo de pessoas, permitimos que esta economia paralela funcione livremente, sem qualquer tipo de... Eu já nem falo de fiscalização, quer dizer, é com o nosso beneplácito, com a nossa vontade e com a nossa contribuição. E há aqui um fator importante que nós falámos no princípio, foi a Helena, eu gostava de voltar a ele, é que não é só a questão do IVA que eu deixo de pagar quando participo numa transação em que o IVA é omitido. Portanto, é o Estado que deixa de receber e é também o sujeito ativo que não é tributado em sede de IRC. Portanto, ou seja, não é só o IVA, é também o IRC ou o IRS, no caso tanto um particular. Portanto, temos aqui várias situações e somando isto é mesmo muito dinheiro na economia nacional que não entra nos cofres do Estado. O que a telespectadora ainda ligou foi depois ao papel do Estado enquanto Estado Social, que é outra das questões que cria sentimentos brutais de injustiça, que é quem não declara. Nós estamos a beneficiar quem não declara duas vezes, que é não declara, não paga impostos e ainda pode beneficiar dos meus impostos por via do Estado Social. Isso são questões que têm gerado agravado também o sentimento de injustiça, porque quem não declara pode ter acesso aos subsídios de desemprego, ao rendimento social de inserção, e vemos muitas pessoas que muitas vezes estão a pagar rendimento social de inserção a pessoas que eles sabem que têm mais rendimento do que elas que estão a trabalhar. Esse tipo, quando nós... Isto não é para dizer a culpa é do Estado. Isto só é um alerta para nós não pactuarmos com o facto das pessoas não passarem fatura e não fazerem declaração de IRS. E denunciarmos estes casos. Denunciarmos estes casos é tornarmos a nossa sociedade mais justa. Há uma situação muito concreta, tem a ver com a Lei do Orçamento de Estado para 2011, uma das medidas de transparência que foi aprovada na Assembleia da República, portanto uma lei que foi sufragada pela maioria dos deputados com assento parlamentar. E que introduziu uma alteração no artigo 15º-A
dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, em que o Estado português, neste caso o Ministério das Finanças, até 30 de setembro de 2011, estava obrigado, por lei, pela Lei do Orçamento de Estado, a publicar uma lista nominal de todas as entidades que usufruíram de benefícios fiscais e indicando ao lado o montante. Nós não vimos isto até agora. Há uma petição que está a circular na internet sobre este assunto. O próprio Governo já foi questionado do porquê de não estar, ou de estar por omissão a não cumprir a lei. E o que nós verificamos é que há um conjunto alargadíssimo de empresas, em variedíssimos setores da atividade, que beneficia não só de benefícios fiscais, mas também de subsídios públicos para a sua atividade, e nós não sabemos se estas empresas estão em incumprimento ou não. Ou seja, nós, como contribuintes, não temos a faculdade de conhecer estes beneficiários do Estado e até podemos desenvolver algum tipo de ação, digamos, autofiscalizativa quando adquirimos bens ou serviços destas entidades. Portanto, fica aqui uma dica para o próximo estudo do Observatório de Economia e Gestão da Fraude. Para já voltamos à conversa também para olhar para alguns dos tópicos lançados por parte dos nossos telespectadores, não só pelas nossas redes sociais, mas também através do telefone. Contudo, e como sempre acontece na segunda parte do programa, promovemos sempre uma resposta por parte dos nossos parceiros, e hoje a Fundação Oriente propõe-nos uma conferência que vai decorrer já na próxima quinta-feira, a partir das 6h30 da tarde, com entrada livre no Museu do Oriente. A conferência é sobre Colombo, Gama, Cabral e Magalhães, 4 portugueses precursores na era da globalização. Esta é a pergunta de uma das conferências, neste caso com o conferencista José Matos e Silva, nosso convidado nesta tarde. Olá, José Matos e Silva, muito obrigada por juntar a nós. É muito curioso perceber que estes nossos 4 descobridores podem ter sido, na sua perspectiva, precursores desta grande aldeia global em que vivemos hoje em dia. Bem, evidente. Porquê? Porque, no fundo, foram eles que deram a conhecer, efetivamente, à Europa, todo o mundo. Ou seja, e além disso, puderam trazer, digamos, para a Europa também as mercadorias que cada uma dessas zonas afastadas da Europa produzia, não é? Não sei se viu no título, nós fizemos aqui uma provocação no título, chamámos 4 portugueses. Ora bem, há uma versão... Admitem que Colombo é português. Ora bem, portanto, nós estamos a admitir e a justificar, e isso vai ser, aliás, depois nós já temos vindo a apresentar a nossa tese. Temos uma tese que nos parece, enfim, a tese que descobriu finalmente o mistério de Cristóvão Colombo. Também já tínhamos trabalhado de Fernando Magalhães, por isso é que eu fui de Fernando Magalhães também. E, portanto, esta provocação que está no título vai ser depois transferida para... O objeto de outra conferência, não é? Não, vai ser ainda da conferência. O que nós vamos salientar é que nós, se recuarmos 600 anos, e estamos praticamente... o número redondo está correto, em 1412, digamos assim, Portugal estava a preparar-se para uma situação, para resolver uma situação semelhante à que nós estamos aqui. O que é que nós temos aqui? Temos uma Europa que nos volta, de certa forma, entre aspas, as costas, não é? Estamos a tentar, portanto, ir buscar mercados do outro lado do Atlântico ou no Atlântico Sul, nomeadamente, e foi exatamente o que aconteceu a Dom João I nessa época. Tinha acabado uma guerra com Castela, portanto, as portas da Europa estavam relativamente vedadas, porque, enfim, tinha havido sequelas no final dessa guerra, e, portanto, a saída era para o mar. E começaram... Há quem diga que hoje em dia também devia ser. Ora bem, e portanto começámos a conquistar Ceuta em 1415, a criar bases de apoio nas ilhas Baleares, aliás, Canárias, Açores e Madeira, e depois começando a expansão para o sul. E portanto há só uma grande diferença nestes 600 anos. É que nós, na altura, partíamos por essas paragens e punhamos os locais a trabalhar ao nosso serviço. Agora vamos nós trabalhar para eles. Portanto, estamos numa situação um pouco menos proativa, digamos assim. Mas, digamos, há aqui algum paralelismo e vamos fazer notar nessa conferência. E, efetivamente, 600 anos depois, Portugal está novamente numa encruzilhada destas. Depois de alguns anos recentes, uma década recentes, em que virámos para a Europa e entregámos na Europa, e, portanto, fechámos um pouco as costas ao mar,
penso que agora estamos outra vez em condições de ter que voltar ao mar e a tudo o que isso representa, digamos assim. Vamos ver a quantos adamastores é que nos aparecem pelo caminho. Exatamente. Sou muito obrigada por ter estado aqui connosco. Relembro então que esta conferência vai decorrer a partir das 6h30 da tarde no Museu do Oriente com entrada livre e no final da sessão os oradores vão falar não apenas, isto eu digo oradores no plural porque António Matos e Silva também vai estar presente, vão falar então e vão apresentar provas de identidade de Colombo e dos seus irmãos. Aliás, eu sei que nos trouxe uma das últimas edições dos casos da história, escrita de resto a 4 mãos pelos conferencistas que vão estar nesta sessão, onde falam precisamente da questão da identidade de Colombo. Exatamente. Sem dúvida. Chamo-lhe Colombo porque Colombo está associado à teoria genovesa. Portanto, nós chamamos-lhe Colombo, que é aquilo que era usado em termos de documentação em Castela, em Espanha, e, portanto, o que faz a diferença entre o genovês e o português. Portanto, aqui vai ser revelado um ovo de Colombo, no fundo de contas. Estou muito obrigada por ter estado aqui connosco. A conferência, então, com entrada livre a partir das 6h30, na quinta-feira, no Museu do Oriente, mais uma das iniciativas por parte dos nossos parceiros. Parceiros esses que continuam a deixar-nos dicas para o nosso dia-a-dia, uma série de atividades que pode usufruir. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima promove o seminário O Futuro dos Direitos das Vítimas na nova agenda da União Europeia. O encontro conta com a participação ativa, a partilha de boas práticas e o debate conjunto sobre a temática dos direitos e necessidades das vítimas de crime. E decorre na Universidade Fernando Pessoa, no Porto. O Forte do Bom Sucesso, em Lisboa, alberga a exposição de animais vivos, que reúne mais de 100 espécies de animais de todo o mundo. Há espaço para cobras, lagartos, insetos tropicais e exóticos, caracóis gigantes africanos e dragões barbudos australianos, que podem ser vistos até 31 de março. Com o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida e bem-estar, o Museu do Oriente realiza o workshop Feng Shui for Life. O evento decorre no dia 4 de fevereiro e proporciona aos interessados conhecerem as ferramentas e técnicas desta filosofia oriental que busca a harmonia dos espaços físicos. Em parceria com o Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, a Casa da América Latina de Lisboa promove o ciclo Grandes Escritores. A iniciativa aborda os 3 primeiros vencedores hispano-americanos do Prémio Cervantes e os 3 primeiros vencedores brasileiros do Prémio Camões e decorre no dia 2 de fevereiro na Livraria Bulhosa Campo Grande, em Lisboa. A sustentabilidade é tema do projeto que pretende recuperar a utilização de cavalos da raça Ardenis para a manutenção de áreas florestais, com o objetivo de sensibilizar o público para a reintrodução de técnicas tradicionais e ambientalmente sustentáveis. A Parques de Sintra promove as demonstrações todas as quartas-feiras. Algumas das notas dos nossos parceiros nesta nossa edição que está prestes a chegar ao fim. Muitas dúvidas acerca da questão da faturação, muitos comerciantes também a querer saber se de facto vão ser mesmo obrigados a mudar. Vão. Há valores, umas até 1 de abril e algumas até janeiro de 2013, dependendo do valor de faturação, mas acredito que até ao final do mês de março teremos mais informação sobre esta matéria. É claro que muita gente preocupada com a questão da carga fiscal, a injustiça fiscal, o facto de... como dizia a Helena, a questão de quando estamos também nós a fugir aos impostos, estamos a prejudicar outras pessoas que também pagam os seus impostos. Muita gente a dizer que se em cada faturação tivéssemos algum tipo de bónus no IRS, talvez todos nós pedíssemos faturas, acabamos por ter, não é? No fim de contas, em algumas coisas. Perceber, o nosso bónus é pagarmos menos impostos e não sermos cúmplices, porque é também a nossa responsabilidade, de pessoas que têm dinheiro terem acesso a subsídios. Esse é que é o nosso bónus. Mas é acreditar que o sistema vai funcionar nesse sentido. Mas acaba por funcionar, pois, não é? Se calhar já há muitas dúvidas se de facto depois isso iria acontecer. Mas se eu denunciar que os outros não pagam impostos
e eles passarem a pagar impostos, é que eles ganham em 2 carrinhos, como o povo diz, como dizemos popularmente. Esta questão, uma outra questão que tem a ver, para já com, no fundo, denunciarmos ou não estas situações e, enquanto consumidores, Sofia, também nós sabermos o que é que podemos fazer, no sentido de se uma empresa, por exemplo, seja grande ou pequena, evitar ou tentar cair nesta função da economia paralela, resistir à tal conta imediata, não é? E está associado um bocadinho a algo que nós não pensamos muito bem. O que é que o meu dinheiro faz? Não é? O dinheiro, o banco em que eu coloco dinheiro, os locais onde eu compro, o dinheiro que eu faço transacionar na economia e que vai para um certo destino tem consequências. E se todos nós pensarmos quais são as consequências da forma como eu uso o meu dinheiro, que consequências é que traz, então eu se calhar olho para o meu dinheiro e para as minhas compras de forma diferente. Questiono-me, quero ter o meu dinheiro em que banco, que práticas é que o banco tem, o que é que ele faz nestes temas e como é que se comporta. Vou comprar determinados bens à empresa A ou B, mas que tipo de práticas é que essa empresa tem ou não tem. E se de facto nós tivéssemos essa consciência de que com a transação, com o destino do nosso dinheiro, conseguimos influenciar um conjunto de ações, existe muito poder por parte do cidadão, porque o que todas as empresas querem e o que todos os bancos querem é dinheiro. Portanto, eu consigo associar ao destino que eu dou ao meu dinheiro um conjunto de valores, ou um conjunto de princípios, fazendo essa ligação... Da importância da ética, da responsabilidade das empresas e do cumprir esse... Mas que vai muito nestes temas todos, não é? Das questões legais, das questões da corrupção, da diferença entre aquilo que se diz e depois aquilo que se faz, do exemplo e da transparência por parte dos agentes económicos das grandes empresas e também por parte dos agentes públicos. Associar esse fator. Quais são as consequências da utilização do meu dinheiro e como é que eu posso influenciar isso? Ou seja, se no fundo eu quiser, entre aspas, castigar, deixe-me usar esta expressão com muitas aspas, João, empresas que, por exemplo, façam essa fuga ao fisco, mesmo que legalmente. Devemos ter acesso a essa informação, devemos ser consumidores informados nesse sentido. Nós devemos porque somos contribuintes, portanto, é com o nosso dinheiro que o Estado português, portanto, pode melhorar as suas políticas e a vida das pessoas que residem no nosso país. E, portanto, a transparência é um direito de todos os contribuintes. E é também uma obrigação do Estado, porque um Estado que não é transparente promove tudo aquilo que acontece na sombra e por baixo da mesa. E, portanto, só com políticas transparentes, só com políticos também transparentes e com transparência para a sociedade civil e perante os eleitores e os contribuintes é possível ter um país melhor. Sabe, eu não me conformo com Portugal porque está a apodrecer. E acho que nós não nos podemos conformar com isto. Acho que temos que ter uma atitude proativa, temos que denunciar as situações que conhecemos e temos que conhecer as situações que estão ocultas para que as políticas possam ser melhoradas e as pessoas possam ter uma ideia diferente daquilo que pode ser feito para melhor. Portanto, no fundo, nós todos, consumidores, funcionar um pouco como um observatório individual, não é? Exatamente. E algo que foi aqui muito sublinhado é a questão da participação cívica, que podemos de facto atuar desde como canalizamos o nosso dinheiro na economia via consumidor, mas que podemos também atuar via governo, porque não nos podemos esquecer que somos eleitores, certo? Sim, quando vamos a votos... Exatamente. E aí é que nós não devemos ter memória curta e escrutinar exatamente quais foram as políticas, será que nos melhoraram, para estimular de facto alguma maior transparência. Acho que realmente estamos um bocado envoltos em podridão, mas penso que Portugal será mais uma árvore e que com bastantes frutos podres. E os frutos podres acabam sempre por cair.
Exato, e a árvore acaba, sobretudo se for um sobreiro, a coisa acontece. Aliás, esta é a dica ideal para o tema da manhã. Muito obrigada por terem estado connosco nesta nossa emissão do Sociedade Civil, e tem mesmo a ver com árvores. É desde o passado dia 22 de dezembro do ano passado que o sobreiro é Árvore Nacional de Portugal, isto depois de um projeto de resolução aprovado por unanimidade e uma petição pública com cerca de 2.500 assinaturas. A petição queria que se consagrasse o sobreiro como um dos símbolos do país. Foi lançada em outubro de 2010 e a sociedade civil conseguiu. Vamos falar da importância deste título e de como devemos proteger este ecossistema que em Portugal representa também um grande valor para a nossa economia não paralela. Até já.